Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, continuação do capítulo 1, a Era Nova, item 9. Então vamos à leitura. Tem sempre exemplares do livro ali na mesa para quem quiser chegar mais cedo, pregar, para acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Instruções dos Espíritos, a Era Nova. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se fosse adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida e se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, 1861. Muito bem. Então, irmãos, vamos ao estudo. Conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos a nossa amiga Shirley Milagre. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite, pessoal. Vamos acordar? Vai dando um soninho, né? Quando a voz é macia. Então, é um prazer muito grande estar com vocês, viu? Na noite de hoje, da gente estudar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi, então, compilado por Kardec,
que organizou todas as mensagens e os estudos que o grupo de espíritos, né, chamado Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade era o nome de uma equipe, né, que trouxe a doutrina espírita para o mundo, lá em 1800, século XIX. Né? Então, esse item 9, que trata da nova era, vem falar para a gente sobre a história da humanidade em relação ao conhecimento religioso. Né? Se nós formos vislumbrar a história dos hebreus, quando a gente vai falar de Moisés, a gente está falando do povo hebreu. Existe um documentário, vou fazer um parêntese aqui, muito interessante, um documentário na Netflix, para quem gosta de documentário, sobre Moisés, tá? E é um documentário muito bacana. Por quê? Porque Moisés foi um espírito muito especial. Por que ele foi muito especial? Ele é reconhecido como profeta pelos cristãos na Bíblia. Ele é reconhecido como profeta pelo islamismo no Alcorão. E ele é reconhecido como profeta pela cabala judaica. Então, ele é um espírito que ele teve um reconhecimento como profeta em várias linhas, né, da espiritualidade humana, né? E ele é citado nos 3 livros, na Bíblia, no Alcorão e na cabala judaica. Então, ele é conhecido nos 3 livros e é citado a vida dele nos 3 livros. E quem se lembra da história de Moisés, ele foi uma criatura que foi preparado para ter a missão que ele teve. Tá? Pensem bem, quando criança, na época os hebreus estavam escravizados no Egito, né? Se vocês se lembram disso, o povo hebreu era escravo dos egípcios, né? Trabalhavam para os egípcios. E nessa época, o faraó havia dado a ordem de reduzir a população dos hebreus. Por quê? Porque os egípcios tinham o seu controle de natalidade. Os egípcios. Mas os hebreus não. Né? Do ponto de vista dos hebreus, eles tinham os filhos em grande quantidade. Né? E os egípcios começaram a temer que a população hebraica de escravos ficasse maior do que a população egípcia. E o faraó, então, ordenou que as crianças nascidas naquela época dos hebreus fossem sacrificadas. Né? Mandou eliminar todos os filhos que tivessem nascido naquele ano, né? Numa tentativa de controlar a população hebraica. E aí, a mãe de Moisés, numa tentativa de salvá-lo do sacrifício da própria vida, lançou-o no rio Nilo, dentro de uma cestinha. E essa criança, esse bebê, foi encontrado por uma princesa egípcia. E olha que interessante, gente, ela tinha acabado de perder o seu filho, natimorto.
Tinha acabado de dar à luz uma criança e essa criança nasceu morta. Então ela estava na beira do rio, fazendo o velório, né? A entrega do corpinho do seu recém-nascido nas águas do Nilo, porque era uma forma de homenagem que eles prestavam, né? Era um ritual egípcio. E no momento que ela deixa o rio levar, ela escuta o choro de um bebê que a chama atenção e ela corre na beira do rio e vê lá um bebê numa cesta recém-nascido, sem ninguém por perto, só o bebê. Qual foi a primeira atitude que ela teve? Ela acreditava que os deuses do Egito estavam dando a ela um novo filho, um novo bebê, em troca daquele que ela havia perdido, né? Então, naquela mesma hora, ela trouxe essa criança para ela e aí tomou-a como filho e divulgou-a como o filho que havia nascido. E assim Moisés, embora hebreu, ele foi educado, ele absorveu a cultura egípcia, se tornou um egípcio, né? E aí, o que ocorre é que Moisés, ele começa a perceber que ele sente um vazio dentro de si, apesar de ser considerado um príncipe do Egito, né? Ele era filho da irmã do faraó. Então, ele era um príncipe na época. Só que ele não aceitava os maus tratos, a forma agressiva com que os egípcios tratavam os escravos hebreus. E ele sofria muito com aquela questão social. Só que ele não sabia explicar por quê. Ninguém sabia, exceto a própria mãe adotiva e a mãe verdadeira. Para surpresa de todos e até minha mesmo, a história nos conta que quando Moisés foi recolhido por essa princesa, ela não teve condições de amamentá-lo e teve que arrumar uma ama de leite. Havia uma irmã da mãe verdadeira de Moisés, ou seja, uma tia dele, né, que trabalhava no palácio dos egípcios, né? Era uma escrava lá. E ela ficou sabendo que a princesa estava em busca de uma ama de leite. Quem vocês acham que foi a ama de leite de Moisés? Ninguém imaginava isso, né? A mãe verdadeira de Moisés. Não é incrível isso? A mãe verdadeira de Moisés conseguiu amamentá-lo até os 3 anos de idade. Então, Moisés teve convivência com a sua mãe biológica, vamos dizer assim, né? Com a própria mãe, até os 3 anos, por ela foi amamentado, e mais ainda, dela, ele aprendeu as orações dos hebreus, as cantigas religiosas dos hebreus, ouvia as histórias contadas sobre o povo hebreu, as histórias de Abraão, de Jacó, que todos foram precursores de Moisés, né? Então ele teve um contato com a história do seu próprio povo e recebeu uma educação diferenciada egípcia. Por que eu falo diferenciado? Porque os egípcios, eles eram avançados
do ponto de vista científico e do ponto de vista espiritual também. Entretanto, eles não acreditavam no Deus único, né? Eles acreditavam em vários deuses. E o povo hebreu é aquele povo que desde Abraão vem trazendo aquela fé robusta no Deus único, né? E essa fé sendo fortalecida pelo culto ao Deus único, pelos costumes e muitas vezes até pelos sacrifícios que se fazia em prol desse Deus único. Às vezes sacrifícios de animais, né? Nos templos. Então, só para contextualizar a situação em que Moisés trouxe a primeira revelação, quando ele foi chamado. Como que ele foi chamado? Quando ele agiu intempestivamente, ferindo um capataz egípcio de forma brutal, que levou-o ao óbito. Com essa atitude, ele foi expulso da casa egípcia. E, ao ser expulso, ele perambulou pelo deserto, encontrou uma aldeia de nômades, ali se instalou, conheceu a sua esposa, ali ele se casou, e ali, bem perto dali, havia um monte sagrado chamado Monte Sinai. E ele, muito curioso, queria saber por que o monte era sagrado e foi visitar esse monte, levado por sua curiosidade. E lá ele teve o primeiro encontro com as forças divinas do bem. Ele, como médium de efeito físico, ali ele ouviu e ele observou a luz que falava com ele. E esta luz, então, pediu a ele que voltasse ao Egito, porque ele tinha a missão de libertar os hebreus da escravidão do Egito. Tá? Ali começa a história. Então, nessa libertação, por várias vezes Moisés foi desafiado pelo faraó, né? Com relação à sua fé em Deus. E ele, através do esforço da espiritualidade maior, que tinha na organização do planeta Terra a pretensão de tornar esse povo hebreu a fonte da crença, da fé robusta no Deus único, que queria se proliferar pela terra, esta crença, esta fé, para preparar o caminho para a vinda de Jesus, do Messias, que é a segunda revelação. Né? Então, Moisés consegue a libertação à custa de muitos movimentos da espiritualidade, fazendo-se que ocorram vários fenômenos, né? Fenômenos, vamos dizer assim, climáticos, fenômenos biológicos, até a ocasião em que há, por incrível que pareça, o óbito de todo primogênito no Egito. Né? E para que os hebreus, os primogênitos hebreus não morressem, foi solicitado que se sacrificasse um cordeiro e fizesse uma ceia naquela noite, que era a noite da despedida dos primogênitos do Egito. Então, nesse momento, o faraó liberta o povo hebreu e eles transitam por 40 anos no deserto, em busca da terra prometida, que é a terra de Canaã, a terra que o Deus, né, Todo-Poderoso prometeu. Ora, Moisés, ele trouxe a primeira revelação através das tábuas da lei,
que a gente chama Decálogo ou 10 Mandamentos, né? Através de um fenômeno espiritual e mediúnico, Moisés conseguiu que a espiritualidade grafasse em pedras os 10 mandamentos, né? E levou esses 10 mandamentos até ao povo que ele libertou, e através desses 10 mandamentos e através da fé do seu povo, ele estabeleceu uma série de normas de conduta e referiu que estas normas eram todas de origem divina, mas na verdade, de origem divina era apenas os 10 mandamentos. Todas as normas que ele criou na época e dizia que Deus disse, Deus falou, na verdade, eram normas inspiradas, né, pelos amigos da espiritualidade, mas não eram divinas. Eram normas necessárias para a conduta, determinar regras de conduta daquele povo, daquela época, né? Por que precisava dessas normas? Porque esse povo tinha vivido no Egito durante muitos anos como escravos e tinham já absorvido vários modelos de comportamento e crenças que faziam parte da cultura politeísta. Então Moisés teve que ser duro para trazer o seu povo de volta à crença no Deus único e ao respeito aos 10 mandamentos. Então ele criou uma série de outras normas para manter esta disciplina, pois eram 40 anos juntos transitando em busca de uma terra. Não era fácil segurar esse povo que muitas vezes passava fome, sede, frio e às vezes até decepções. Muitos, inclusive, iam perdendo a sua fé em função disso, né? Os hebreus, então, eles tiveram que ir se libertando das manias politeístas, como, por exemplo, a adoração de estátuas, que era muito comum no Egito, né? Adorava-se, fazia estátua de gato, né? Quem já viu algum filme lembra disso. O gato era sagrado, fazia estátua de gato, estátua de boi, né? Para cultuar os diversos deuses. Outra característica importante é que os hebreus, eles eram uma raça que vieram de um outro planeta para reencarnar na Terra. Isso está escrito, gente, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico. Quem tiver a curiosidade de ler, é um livro que trata da história da humanidade. Então, os hebreus eram uma raça de espíritos que vieram exilados de outro planeta para cá. Então, eles já traziam com eles o germen da fé monoteísta, da fé no Deus único. Entretanto, eles tinham um traço que precisava ser desligado desta raça, que é o orgulho e a vaidade. Em função da fé que professavam, eles sempre se sentiram os escolhidos por Deus, o único povo digno de receber as benesses divinas, né? Então, eles sempre se acreditavam ser melhores do que aqueles outros povos que habitavam a terra naquela época, que acreditavam em vários deuses ou às vezes não acreditavam em Deus nenhum. Não tinha crença nenhuma. Sempre se julgaram superiores e sempre se julgaram poderosos. Por quê?
porque acreditavam que, por acreditarem em Deus, Deus era uma figura poderosa, vingativa, com um comportamento humanizado, cheio de orgulho, né? Cheio de ira, e que iria castigar aqueles que maltratassem o povo que nele acreditava, né? Então eles se sentiam protegidos por um Deus forte, poderoso e vingativo, né? E isso precisava mudar. E é em função desse povo que tinha essa tendência é que a organização do planeta Terra entendeu que esse povo, apesar do orgulho e da vaidade, que lhe era um traço característico, era o povo que estava mais avançado para receber a mensagem divina do Cristo. Que o cristianismo seria muito mais acolhido nesse meio dos hebreus, dos judeus, que já tinham trabalhado os 10 mandamentos, normas de conduta, que trabalhavam o conhecimento da relação do homem com o Deus único, do que esse Cristo nascer num ambiente de uma cultura politeísta. Então, o terreno politeísta era muito estéril para a semente do Evangelho de Jesus. Precisava de ser o terreno monoteísta para acolher a semente do Evangelho. Então, Moisés foi considerado por todos o precursor do Cristo, a chamada primeira revelação. E na revelação trazida por ele, a questão da justiça foi muito trabalhada. A questão do certo e errado, do devo e não devo, do posso e não posso, e das penalidades. Quer dizer, você faz isso, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, você vai ser sujeito a esta pena que você deverá cumprir. Então foi lá em Moisés que foi começando a crescer o senso de justiça, inclusive associado ao direito romano, à filosofia greco-romana, houve então um avanço muito grande na questão da justiça para a organização da sociedade de uma maneira geral. Moisés teve uma grande contribuição através de todo o ensinamento vindo do Decálogo, acrescido de normas que vieram através dele por inspiração para disciplinar as almas que conviviam naquela época e naquela cultura. E aí, quando o terreno estava já preparado, veio Jesus. E Jesus, interessante que os judeus já o esperavam, o Messias. O povo hebreu, judeu, na época de Jesus, na Palestina, já estava aguardando a vinda do Messias, que na verdade era o Cristo. Só que dentro do orgulho e da vaidade do povo judeu, eles esperavam um Messias que vinha com seus exércitos, com carruagem, que ia dominar todos os reis, todos os povos, que ia fazer o povo judeu se sobressair em relação aos outros povos, que o povo judeu é que ia dar as normas, ditar a política, a economia. Então eles estavam esperando um Messias
que era um rei todo-poderoso. E aí vem o Messias, que nasce numa manjedoura, numa estrebaria, cercado lá de animais, né? Depois se torna um carpinteiro, e aí começa a sua pregação quando adolescente, nos templos. Mas o povo judeu não acreditava que Jesus fosse o Messias. E estão esperando o Messias até hoje. Esse Messias todo-poderoso que vai tornar o povo judeu o povo escolhido da terra. Até hoje, ainda cultivam a ideia desse Messias e não compreenderam Jesus como aquele Messias que estava prometido pelos profetas anteriores. E Jesus veio e trouxe a boa nova. Ele trouxe a boa nova através do seu próprio exemplo de vida. Jesus não escreveu nenhuma linha, não deixou nenhum livro, não escreveu nenhum diário. Tudo que o Cristo fez por nós foi nos dar o exemplo da lei de amor. A lei da misericórdia. Moisés traz a justiça. Jesus traz a misericórdia. Então, o Cristo é o verdadeiro recado de Deus para nós, humanidade. É o recado. A sua vinda na terra foi o recado de Deus para nós, humanidade. Para nos dizer qual o melhor caminho a ser tomado para a nossa própria realização e felicidade. E enquanto estivermos correndo atrás daquilo que alimenta os nossos desejos materiais e nos torna felizes na matéria, nós estaremos distantes daquilo que é a verdadeira felicidade, que é a felicidade e a realização espiritual, e que muitas vezes não tem relação nenhuma com os prazeres que a matéria oferece. O Evangelho, ele traz um convite para todos nós. O Evangelho, o próprio Cristo, ele é considerado a segunda revelação. E ele tem por missão fazer o progresso da humanidade. Então, o que nós percebemos da vinda do Cristo até hoje? Ora, nós ainda erramos muito, nós ainda somos muito egoístas, mas nós conseguimos hoje nos arrepender. Nós conseguimos hoje observar os nossos erros e ter vontade de ser diferente da próxima vez. Coisa que no passado nós não tínhamos. Então nós estamos caminhando. E como a nossa vida aqui no planeta Terra é um segundo na eternidade, às vezes a gente tem a impressão que nós temos que virar do avesso com uma única existência. Impossível, Impossível. E para nos ajudar veio a doutrina espírita, fortalecer aquilo que Jesus exemplificou. A doutrina espírita, ela vem certificar tudo isso que foi falado pelo Cristo e acrescentar várias outras coisas que o nosso conhecimento anterior não nos permitia compreender. Mas hoje, com a ciência, com o nosso entendimento, a capacidade intelectiva, nós somos capazes de compreender.
né? Então a doutrina vem como a terceira revelação. Por isso, o Espiritismo ainda há de transformar muito a humanidade. E isso não quer dizer tornar toda a humanidade espíritas. Não, não. Longe disso. O Espiritismo não quer tornar a humanidade espírita. O Espiritismo quer que a humanidade entenda o recado de Deus para ela através da vida de Jesus aqui. Só isso que ele pretende fazer. Todos nós podemos continuar e progredir no caminho que nós estamos trilhando, na filosofia que nós praticamos e cremos, desde que o nosso farol seja cada dia mais iluminado, mais claro, vindo dos exemplos do nosso Mestre Jesus. Eu agradeço a vocês o carinho, as boas vibrações e peço ao nosso Pai que nos fortaleça para que a gente consiga entender o recado de nosso Pai para cada um de nós e que a gente consiga modificar lentamente o nosso caráter, o nosso comportamento e, sobretudo, tomar decisões mais assertivas, porque a liberdade na sementeira é grande. Nós somos livres para fazermos o que nós entendermos melhor para nós, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que advém das nossas escolhas, nós teremos que encontrar com estas consequências, queiramos ou não, né? Então, um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso.